É muito comum essa historieta psicológica que eu já contei aqui várias vezes. Um psicólogo estava olhando uma grande construção de pedra e, de repente, um trabalhador braçal veio com um carrinho de mão e algumas pedras dentro. Então, o psicólogo perguntou: o que é que você está fazendo? Como o trabalhador estava irritado, respondeu: não está vendo? Você é cego? Estou carregando pedras. E saiu reclamando da sua vida. O psicólogo sorriu. Daí a pouco veio um segundo. E carregava também pedras. Mas o psicólogo perguntou: o que é que está fazendo? Eu, carregando pedras. Era um conformado. Depois veio outro assoviando. E ele perguntou: o que é que está fazendo? Ele: eu estou construindo aquela catedral. Era um idealista. Todos três carregavam pedras, mas cada um carregava de uma forma. Então, a nossa vida, ela deve ser um constante carregar de pedras. Essas pedras podem ser vulcânicas, mas podem ser também diamantinas. Elas podem ser toscas, mas podem ser também joias lapidadas. Afinal, pedras. E o significado não é tê-las ou não as ter, mas é como nós as carregamos em nossas vidas. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Entre as extraordinárias mensagens apresentadas por Jesus, uma delas vai nos servir de mote para as reflexões desta noite. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um texto que está no Evangelho de João, número 8, capítulo, versículo 32. A verdade. Há uma lenda muito curiosa, é uma lenda muito antiga, uma lenda árabe. Esta lenda é narrada por Harun al-Rashid. Ele conta que um rei suntuoso estava celebrando o aniversário das suas atividades regionais. A festa tornou-se famosa e foram convidados outros reis da região e de terras distantes. A noite feérica fez que o palácio estivesse no momento de glória e a porta de entrada, aqueles que deveriam conferir os convidados reais. No momento em que, no salão de baile, começaram as apresentações, chegou à porta do palácio uma carruagem, e desta carruagem saltou uma mulher despida. Apresentou-se ao soldado e ele foi tomado de espanto. Perguntou qual era a sua credencial, o seu nome, o convite. E ela disse: eu sou a verdade. A verdade não usa disfarces. A verdade é nua. É exatamente o fato, na forma que se apresenta. E eu venho falar à Sua Majestade sobre o seu governo e o povo que o cerca. O soldado ficou muito intrigado e, sem saber o que fazer, mandar entrar aquela mulher desnuda. Ele não poderia imaginar as consequências. Pediu-lhe para que ficasse à porta e adentrou-se para saber do grão-vizir, o ministro mais importante,
como deveria proceder. E ao enunciar que a verdade estava à porta, o grão-vizir disse: é louco? Se a verdade entrar aqui, estamos desgraçados, porque a nossa vida é muito especial. Aqui em palácio não há lugar para a verdade. Expulse-a. Coloque os cães para perseguirem-na, até ela desaparecer das terras do nosso rei. O soldado voltou, tomou a providência, e ela se adentrou na carruagem e desapareceu na estrada. Era uma noite esplendorosa de luar, e a verdade foi meditar no oásis que havia um pouco distante do palácio. Ali meditou, esteve durante algum tempo, atirou-se ao solo e, encontrando trapos, vestiu-os, desgreou os cabelos, rompeu ainda mais aquelas roupas gastas, entrou na carruagem e veio. Chegando à porta, o soldado pediu-lhe a credencial. Ela disse: está em mim, eu sou a humildade, desejo falar a sua majestade. Ele olhou e percebeu que ela desandava odores desagradáveis, aquela aparência, a sujidade, as vestes. Ele nem teve dúvida de consultar o grão-vizir, mas, por precaução, resolveu ouvir a autoridade governamental. E depois que descreveu a estranha personagem, ele recebeu ordem para chibateá-la antes de a expulsar da porta do palácio. Ele assim o fez e ensanguentou-a. Que atrevimento! Isso é humildade ou é desprezo? É ausência de autoestima ou é para desmoralizar o reino? Aqui estão as personagens mais famosas da época. E ela terminou açoitada, pegou a carruagem e voltou ao deserto. Durante algumas horas, a noite avançava até a madrugada e ela teve uma ideia. Ela vestiu-se como se fosse uma fada. As roupas brilhantes, joias faiscantes. Os animais da carruagem foram envolvidos em manto e os lacaios também vestidos com todo rigor, e partiu para a porta do palácio. A festa, na intimidade da porta, era grandiosa, e o soldado, quando a viu, quase não lhe perguntou quem era. Disse assim: mas como? A quem eu devo anunciar a entrada? E ela disse: a fantasia. Ele olhou para aquela mulher esplendorosa, fantasticamente vestida, e disse ao grão-vizir: senhor, acabamos de receber a fantasia. Como? Mas ela não foi convidada, mas veio. Então comunique-se ao rei. O rei mandou parar a festa, sentou-se no trono. Os guardas reuniram as pessoas em volta e, ao som de clarins, a fantasia adentrou-se. Era brilhante. As gemas faiscantes, o porte, os escravos que seguravam o manto. E as pessoas olhavam-se, sorriam, entregozavam a beleza da fantasia. E quando ela chegou junto ao rei, dobrou-se e inesperadamente rasgou a indumentária e disse a sua verdade. Preciso falar ao rei. Mas para falar ao rei, a única maneira que eu encontrei de denunciar os ladrões, os hipócritas, os traidores, os adversários que estão desejando
derrubar vossa majestade é vestir-me de fantasia. E começou a apontar aqueles que traíam cinicamente o rei, porém, bajulavam-no. E a partir daí, a verdade para chegar no mundo começou a vestir-se de parábola, conto, koan, fantasia, porque é a única maneira que a nossa mente aceita a verdade, é através da imaginação. Buda narrava koans, histórias, Jesus, parábolas. Ainda me lembro que a primeira vez que visitei Israel, o guia de turismo levou-nos ao local em que havia estado o homem da parábola, que havia sido assaltado, havia apanhado, e ninguém lhe deu importância. Era um judeu. Um samaritano, que era inimigo, atendeu, vestiu-lhe, deu-lhe licor, levou para uma hospedaria. E então o guia disse, aqui, foi nesta hospedaria que ele repousou e teve a oportunidade de passar para a história. Estava me acompanhando o espírito Amélia Rodrigues, a grande professora baiana, poeta, periodista do século XIX, que deixou uma literatura das mais brilhantes e já escreveu, por nosso intermédio, 10 livros sobre histórias da vida de Jesus. Ela então me disse assim, meu filho, diga ao guia que ele não está sendo fiel. Essa parábola não existiu. É um conto, é uma narrativa para dar melhor entendimento da lei de caridade, que é ainda maior quando é feita aos inimigos. Portanto, ela não existiu. Pode dizer que a hospedaria seria semelhante a esses escombros. Então, muitas vezes nós dizemos, eu quero a verdade, mas existem 3 verdades. A minha verdade, aquilo que eu acho, que eu penso, que as minhas condições intelecto-morais estabelecem como verdade, a verdade do outro. Daí a lei exige que sejam ouvidas as 2 partes. E uma terceira verdade, que está acima das nossas verdades fantasiosas. Porque a nossa verdade é de acordo com nossa emoção. E a nossa emoção nem sempre penetra no sentido profundo do que a coisa vale em si mesmo. Desta forma, Jesus nos propõe procurar a verdade. Não a verdade propalada, aquela que é fantasia. O humilde tem a verdade que é necessário descalçar-se, romper qualquer valor de estética, de beleza, para entrar no reino dos céus. Mas nem sempre isso é humildade. Pode ser apenas complexo de inferioridade. Porque a pessoa humilde não necessita ser imunda. Imundícia é uma coisa, humildade é outra coisa. Ninguém mais humilde do que ele. No entanto, não apresentava roupa rasgada, sujeira, abandono de si mesmo, a unha grande, a cabeleira entrando pelo ouvido. Isso é desprezo. É um transtorno comportamental. Mas também não era aquela fantasia. Por exemplo, nós vemos entre os religiosos as indumentárias, as roupas brilhantes, o ostensório em ouro maciço, a pedra preciosa no centro, para significar o corpo de Jesus, o vinho especial, fabricado normalmente na Itália, aquele Corpus Christi e outros, para poder significar o sangue de Jesus
Por que não a água? A água também é um líquido. Se é uma simbologia, ela pode ser muito simples. Se é para representar o corpo, pode ser muito bem qualquer biótipo. Há uma pequena história brasileira que um homem era muito modesto e ele tinha por hábito visitar os hospitais e estava sempre diante dos pacientes mais adoentados. Ele chegava, sorria e dizia para o paciente: "Bom dia, José." A pessoa ria porque não se chamava José e não tinha nenhum relacionamento com ele, mas gostava da sua visita. Passaram os anos e certo dia ele adoeceu e foi colocado no hospital. E toda vez em que dava aquele horário convencional, ele parecia iluminar-se, sorria e balançava a cabeça. Então alguém perguntou: "Mas o que é isso, José?" Ele disse: "É Jesus. Todo dia, 9 horas, ele passa aqui e pergunta: 'Bom dia, José.'" Porque o que vale, escreveu Allan Kardec com muita propriedade, é a intenção. Quantas vezes nós traímos o outro rindo, amigo, jovial, e dizendo: "Vou te matar dentro de alguns minutos, vou te roubar a paz." Acabamos de fazer uma calúnia, a pessoa chega e diz: "Oh, mas que surpresa!" Surpresa, sim, mas que tragédia. Daí a verdade é destituída de qualquer dessas manifestações que complicam, que são cheias de atavios. Dentro desse raciocínio, eu estive pensando hoje uma coisa curiosa. Lembrando-me da história universal, eu me recordei do maior escritor da humanidade. Esse homem foi Heródoto de Halicarnasso. Halicarnasso era uma cidade grega e Heródoto era o homem que resolveu escrever sobre os acontecimentos da sua época. Ele viveu mais ou menos entre 400 e 500 anos antes de Jesus, e graças a ele, que tinha essa mania, tudo o que acontecia ele anotava. E era estranho, porque nessa época a tradição era oral, mas ele achou que oral poderia ser adulterada, poderia ser esquecida, poderia morrer com aquele que tinha conhecimento. Então ele começou a escrever na pedra, no pergaminho, nas massas, na madeira, no tijolo. E graças a Heródoto de Halicarnasso, nós devemos ter alguns bilhões de livros na Terra falando sobre todos os assuntos, todas as questões. Era um homem modesto, mas, por consequência, se tornou de uma cultura que a história universal é montada no pensamento de Heródoto de Halicarnasso. Então, nós damos um salto quântico. O valor da pessoa não está no ofício que exerce, mas na maneira como exerce o ofício. É muito comum essa historieta psicológica que eu já contei aqui várias vezes. Um psicólogo estava olhando uma grande construção de pedra e, de repente, um trabalhador braçal veio com um carrinho de mão e algumas pedras dentro. Então, o psicólogo perguntou: "O que é que você está fazendo?" Como o trabalhador estava irritado, respondeu: "Não está vendo? Você é cego? Estou carregando pedras." E saiu reclamando da sua vida. O psicólogo sorriu. Daí a pouco veio um segundo e carregava também pedras. Mas o psicólogo perguntou: "O que é que está fazendo?" "Eu, carregando pedras." Era um conformado. Depois veio outro assoviando. E ele perguntou: "O que é que está fazendo?" Ele: "Eu estou construindo aquela catedral." Era um idealista. Todos três carregavam pedras, mas cada um carregava de uma forma. Então, a nossa vida
ela deve ser um constante carregar de pedras. Essas pedras podem ser vulcânicas, mas podem ser também diamantinas. Elas podem ser toscas, mas podem ser também joias lapidadas. Afinal, pedras. E o significado não é tê-las ou não as ter, mas é como nós as carregamos em nossas vidas. Então, na grande parábola em que Jesus fala da oferenda que os judeus faziam uma vez ao templo, havia um gasofiláceo, uma arca de prata enorme, na porta do santuário do templo. E naquele dia próprio, todo judeu era convidado a oferecer algo para o templo de Jerusalém, que na sua época foi o mais rico do mundo. E então Jesus também foi, ele era judeu, foi com os 12, fez a sua oferenda e ficou observando. Entravam uns, saíam outros, e Judas era um pouco mais curioso, ficou olhando o que cada um oferecia. Há pessoas assim, que se comprazem em olhar a vida dos outros. Então ficam alegres, infelizes ou desgastados, de acordo com a sua emoção. E então, de repente, Judas correu e disse: mestre, Ibrahim apresenta uma bandeja de prata cravejada de diamantes, que miserável, deu ao templo aquela bandeja preciosa. E Jesus disse: bem-aventurado seja Benjamim. E assim, de vez em quando, Judas vinha correndo e disse: Senhor, tem de conta, aquela mulher considerada uma mulher modesta, trouxe uma gema preciosa, ergueu num colar e jogou no gasofilácio, na arca. Assim Judas corria para lá, para cá, observando tudo, e Jesus dizia a mesma coisa: Deus abençoe fulano. Por fim, quando já havia diminuído o número dos doadores, apareceu uma viúva, a figura da viúva pobre. Ela veio andrajosa, arrastando o chinelo, fazendo zoada, e chegou diante do gasofilácio. Ela procurou nos bolsos e só tinha um denário. Era uma moeda modesta. O valor do denário correspondia a um dia de trabalho. Quando se trabalhava o dia inteiro, se ganhava um denário. Ela olhou e jogou. Aí Judas deu uma gargalhada. Que atrevida. O denário fez uma zoada, é porque coisa pequena faz muita zoada. Entre o ouro, os diamantes, marfim, aquelas coisas, fez aquelas zoadas. E ele disse: não, está na cara, é louca. Que coragem, trazer um denário e jogar. E foi contar Jesus. Aquela viúva dali jogou um denário. Que coragem! Deus abençoe. O último denário que tinha essa mulher. Em verdade, cada um deu do que lhe sobrava. E ela deu o último que tinha. Então, dentre todas, a maior foi a sua doação. E foram saindo. Não tinha ninguém. Quando chegaram à porta de saída, apareceu uma mulher samaritana muito bonita, que era escrava. Trazia na mão um vasilhame e trapos. E aí Jesus olhou e resolveu voltar. A samaritana se dirigiu até o gasofilácio e ali começou a cantar uma música da tradição de sua tribo. Molhava o trapo na água e limpava o chão, que apesar de ter a arca com tanta joia, o chão estava sujo. E começou a limpar. E Judas disse: o que é que ela faz? Jesus disse: cada um deu o que tinha. E ela nem a liberdade tem, mas ela veio dar a Deus o que havia de melhor. A limpeza que os pés sujaram. Então, no dia de hoje, a maior doadora foi esta mulher. Portanto, aquela que deu o máximo.
porque deu a sua escravidão. A maioria de nós gostaria de fazer sempre melhor. E muitos amigos me dizem com frequência: Divaldo, eu vou jogar na loteria, e se eu ganhar, eu vou dar metade para o centro. E eu já sei que se ele ganhar, vai ficar meu inimigo. É a primeira coisa. Aparece, vai ficar inimigo da família, vai mudar de cidade ou vai gastar. Porque muitos voltaram à miséria antes, àquela miséria miserável de antes de ganhar. Outros enlouqueceram, outros foram explorados. Mas bem, cada um é o resultado das suas emoções. Mas todo este introito para contar uma história. A história deste notável Heródoto de Halicarnasso. No século VI, 500 anos antes de Jesus, havia um país, que hoje é a Turquia, chamado Lídia. A Lídia era o país mais rico do mundo na época, por causa do seu rei, chamado Creso. A Lídia era um país grandioso por uma questão. A sua capital, Sardes, ficava no enclave de duas montanhas, dentro das quais passava um rio, que nascia numa rocha, o rio Pactolo. O rio Pactolo vinha de longes montanhas do Himalaia, através das paisagens internas das montanhas, até a Lídia, portanto, do Himalaia até a Turquia. É uma distância expressiva. E quando saía nos minadouros, trazia pedras de ouro, gemas, diamantes, esmeraldas, rubis, e corria pelo centro da cidade de Sardes, deixando nas praias as gemas preciosas. Mas como as gemas preciosas eram trazidas pelo rio, pertenciam legalmente ao rei Creso. E escravos tinham a tarefa de limpar diariamente as praias de onde saía essa riqueza incalculável. Basta dizer que Creso foi o primeiro no mundo a mandar fazer moedas em ouro. E há uns 10 anos, 200 moedas de ouro foram descobertas na Turquia e vendidas ao Museu de Nova York por mais de 200 milhões de dólares. Então, poderemos ter ideia da fortuna de Creso. O seu palácio ficava sobre subterrâneos, onde eram guardadas as gemas preciosas. O quarto dos diamantes, a sala das estatuetas feitas por Fídias, Praxíteles, os pais da arquitetura da estatuária grega. E ele vivia na Babo. Era algo incomparável. Mas a sorte que ele tinha com a família não bastava, porque ele tinha 2 filhos. Um filho era surdo-mudo e o outro, Áquites, era vivaz. Então ele tinha muita preocupação de quando morresse, Áquites substituiria, já que o outro, surdo-mudo, não tinha condições de governar. E ele tinha dúvida a respeito da imortalidade da alma, a respeito dos deuses. Com esta fabulosa fortuna, palácios e palácios, súditos e súditos, ele, Creso, resolveu consultar o templo de Apolo. O templo de Apolo foi o mais famoso da humanidade em todas as épocas. Ficava na Grécia,
Ainda hoje existem escombros. Eu estive lá para conhecer. E ali era a morada dos deuses, principalmente do deus Apolo, que havia vencido a adversária da deusa Atenas, e por isso o templo foi dedicado a ele. Nesse templo havia as sacerdotisas jovens, de uma beleza rara e portadoras do dom das profecias. Hoje, os estudos parapsicológicos demonstram que naquela região há muita fonte nascedora e que essas águas têm um poder de natureza transcendental. E eram exatamente essas águas, as frechas por onde saíam os vapores vulcânicos, que colocavam na mente esse estado paranormal. É uma explicação materialista, bem se vê. E então que o santuário de Delfos era uma fonte de fenômenos produzidos pela heroína, pela mescalina, e essas substâncias afrodíacas, como também alucinógenas. A verdade é que aquelas sacerdotisas entravam em transe e que o deus Apolo manifestava-se por elas. Vinham pessoas do mundo grego, do mundo romano, que ainda nem começara a sua expansão, de todas as terras, trazendo presentes fabulosos para Apolo. Há ainda um arco onde está escrito Gnote se auton, a célebre frase, conhece-te a ti mesmo. Ainda está lá, da Grécia muito antiga. E então havia os templos da fortuna, onde cada rei, cada consultor depositava os bens para poder consultar o deus Apolo. E Creso, sabendo dessa realidade na Turquia, para Atenas, resolveu fazer a primeira investigação científica a respeito da mediunidade. Reuniu em palácio vários embaixadores e pediu a esses embaixadores que viajassem aos diversos países da circunferência para, dentro de um ano, exatamente um ano, no horário convencional, realizarem uma coisa. O rei, na sua cidade natal, em Sardes, ia praticar um ato. E esses embaixadores, em cada país que estivesse, dentro do fuso horário, iam perguntar ao deus local o que era que estava fazendo o rei em Sardes. Compreenderam bem? Então, apesar da diferença de horários, eles consultariam o Deus o que é que o nosso rei está fazendo em Sardes neste momento. Levavam tabuinhas e o que Apolo dissesse, eles escrevessem. E na volta ia ser conferido para ver se realmente havia deuses. Eles partiram e um ano depois, naquela data, o rei tomou uma providência, saiu da sala do trono, desceu a escadaria para a parte inferior e fez alguma coisa. A partir daí, os embaixadores começaram a voltar. Foram voltando e reuniam a corte. E o embaixador de Heliópolis, por exemplo, dizia: e o Deus mandou dizer que estava fazendo tal coisa. E Creso disse: mentira. Este é um Deus mentiroso. E assim, todos os embaixadores que voltaram deram notícias falsas. E ele acreditou que tudo era uma fantasia. Até o momento quando veio a delegação de Delfos. A corte reuniu já indiferente, e os embaixadores disseram: Senhor, a notícia que
Apolo mandou para o senhor, é tão banal que temos vergonha. Ele, diga exatamente. Então eles leram. Neste momento, disse a jovem transfigurada, a voz alterada, masculinizada. Neste momento vejo um homem de idade tal descer a escadaria do palácio, levando uma ovelha recém-nascida. E quando chega à parte do subterrâneo, ele encontra uma tartaruga velha. Antes ele colocou uma panela de alumínio, fez uma tripóide, colocou 3 pedras, fez um fogo, colocou a panela, colocou água, matou a tartaruga, matou a ovelha, destrinchou, colocou dentro da panela e pôs um tampo e cozinhou. É um absurdo. Aí o rei disse, foi exatamente o que eu fiz. Jamais alguém na terra poderia imaginar que o homem mais poderoso do mundo fizesse um ato tão grotesco. Voltem lá, porque agora eu sei que há um Deus. E perguntem, qual é o destino da minha família? O embaixador voltou e disse, o Deus manda-lhe 2 recados. O primeiro recado é que o seu filho, Áquites, aquele que era normal, morrerá atravessado por uma lança. E o segundo é que um grande império cairá. Ele ficou apavorado e tomou providências, mandou amuralhar toda a área do palácio, destruir todas as lanças da soldadesca e cuidar especialmente de Áquites. A vida transcorria normal. E nesse ínterim, estava fazendo uma viagem à volta do mundo, um dos chamados 7 sábios da Grécia. Esse sábio, que foi considerado o maior de todos, Solon, era um dos 7 sábios da Grécia. Estando na cidade de Sardes, foi convidado pelo rei para um banquete, porque o rei se permitia festas e festas com a sua família. E Solon era um homem muito simples. Então foi preparado um banquete de 4 horas. Eles se alimentavam, iam ao vomitório, vomitavam, voltavam, como era de praxe, 4 horas. E ao terminar o banquete, o rei convidou Solon para visitar os seus tesouros. Então esteve no quarto dos diamantes. E então o filósofo olhou, não se entusiasmou muito. Foi para o quarto das estátuas de bronze, de pórfiro, de mármore, de pedras preciosas. Ele olhou naturalmente. E assim, em toda parte, ele olhava sem entusiasmo. E o rei foi ficando revoltado. O que é isso? Os maiores tesouros nele fala assim, uma exclamação, nada. Olhava. Quando terminou, o rei perguntou, Solon, você que conhece o mundo, é o maior sábio da humanidade. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Qual é o homem mais feliz que você conheceu? E ficou alegrinho, porque Solon ia dizer que era ele. Solon disse, bem, em Atenas, eu conheci um jovem de nome Telos. Ele era filho de uma viúva. E quando ela adoeceu, ele se dedicou a cuidar da mãe com um carinho inimaginável. E quando ela morreu, ele fez uma estátua em homenagem à sua mãe. Para mim, foi a pessoa mais feliz que eu já conheci. E ele tinha dinheiro? Não. Ele só tinha o amor pela mãe. Então o rei se sentiu até desgostoso. Que falta de gosto desse cara
Pois não, muito bem. E, na sua opinião, qual é a segunda pessoa mais feliz dentre aqueles que você conheceu? Solon disse: rei, eu conheci em Esparta, a cidade guerreira, 2 irmãos. Eles amavam tanto a pátria que criavam os cabelos para transformar em cordas, a fim de defender Esparta da invasão dos bárbaros. E quando morreram, numa batalha nas Termófilas, foram considerados heróis. Para mim, foram as pessoas mais felizes depois de tê-los. Então o rei não aguentou e disse assim: que mau gosto que você tem. Ele sorriu, era um filósofo. E disse assim: rei, antes de ir, eu quero lhe dar um conselho. Não esqueça, só poderemos saber quem foi a pessoa mais feliz da terra depois que ela morra. Porque até antes de morrer, na última hora, pode acontecer muita coisa. E passou. Nesse ínterim, o rei da Frígia, chamado Minos, quase todos nós conhecemos a história desse rei. Era o rei que tudo que tocava virava ouro, e que depois ele se arrependeu. Ele entrou em luta contra o próprio filho, que se chamava Adasto. E então, contrariado, ele mandou Adasto para o exílio. E aquele jovem de 20 anos, no exílio, um jovem belo, triunfador, ficou muito amargurado. Então Creso soube do exílio de Adasto e mandou buscá-lo para vir para o seu país, a Lídia. Quando o pai de Adasto soube, ficou com raiva de Creso. É um pouquinho atrapalhada, né? Mas dá para a gente acompanhar. Então, o rapaz se uniu a Actes e eram 2 amigos como carne e unha. E um dia, Adasto, que era um grande lanceiro, perguntou: por que você não usa lança? Ele disse: há um presságio de que uma lança me matará. Ele disse: mas que absurdo! E por isso o palácio é cercado para que não entrem animais selvagens e ninguém tenha que usar uma lança. Por isso. Ai, mas você não sabe o prazer de uma caçada. E começou a doutrinar a Actes a respeito do prazer de uma caçada. E os 2 jovens, um dia, resolveram fugir. Encontraram uma brecha na muralha, atravessaram e entraram na floresta. Ao entrarem na floresta, encontraram uma vara, isto é, um grupo de porcos selvagens. E então foi uma festa. Logo, Adasto deu uma lança a Actes e ficou contra a lança de prata. E os 2 saíram a correr atrás dos porcos que se espalharam. Adasto, filho de Minos, ficou à distância. E Actes saiu correndo atrás de um porco selvagem. De repente, ele saiu atrás, o Adasto, e viu uma moita mover-se. Ele, então, pensando que era um porco espinho, preparou a lança e jogou. Quando ele jogou, o rapaz levantou-se, era Actes, a lança o atravessou e o matou. A testemunha foi o madeireiro que viu toda a cena. E então o rei entrou em luto. E o rei perdoou, porque ele não havia feito de propósito. E a fatalidade se cumpriu. Na hora do velório, Adasto dobrou-se sobre o caixão do seu amigo, apunhalou-se e morreu. E o reino continuou a sua glória, sem ter um herdeiro. Mas nesse ínterim, as guerras contínuas, as lutas tremendas, e Ciro, rei dos persas, a Pérsia, hoje Irã, tomou conta de todo o mar Mediterrâneo e de outras terras. E Ciro foi conquistando o país, conquistou a Babilônia,
que ficava muito distante, e ameaçou avançar na direção da Lídia. Minos, com raiva de Creso, deu terras para que os persas fizessem dali o local do avanço para a Lídia. Quando Creso soube que os persas vinham destruir o seu reino e roubar todas as gemas, contratou guerreiros, preparou um exército e avançou na direção dos persas. Perdeu a batalha. Perdeu a batalha e os persas avançaram e invadiram Sardes, a cidade. E ele correu para o palácio. Adentrou-se, trancou o palácio por dentro, subiu ao primeiro andar, correu a uma janela para ver os seus jardins maravilhosos, invadidos pelos bárbaros. De imediato, os subterrâneos invadidos, as joias roubadas, os persas bêbados traziam mulheres enlouquecidas, incendiaram a cidade toda e invadiram o palácio. Ele estava na janela, olhando a tragédia, chorando, e o filho, surdo-mudo, estava atrás de um reposteiro da janela. A porta de entrada, a janela e ele. De repente, apareceu um soldado persa na porta. Vendo aquele homem de costas, preparou a lança. E o filho surdo-mudo teve um momento de terror e gritou: não o mate. Ele é o rei. Um fenômeno histórico. A emoção foi tão grande que ele gritou: não o mate. Ele é o rei. O rei então moveu-se, a lança prendeu na parte de madeira e ele foi preso. Foi preso com a família e levado à praça pública para serem queimados vivos. Os exércitos, a cidade em chamas, Ciro, o grande conquistador, montado num ginete especial, e ele amarrado a um poste, colocando achas de lenha em volta. Na hora em que ia queimá-lo, ele se lembrou de Solon, o filósofo, e gritou: ó Solon, como tu tinhas razão. Naquela hora, ele era o homem mais desgraçado da terra. Nada adiantava. Mas naquele justo momento, Ciro, que era aluno de Solon, ouvindo falar o nome do seu mestre, perguntou: por que te referes a Solon? Ele disse: porque eu sou o rei. Ciro mandou tirá-lo do poste e pediu que ele contasse. Ele, então, diante da tropa vencedora, narrou a sua história e disse: só podemos saber se alguém é feliz depois de morto. E aqui sou eu infeliz. Então Ciro teve um dos gestos mais bonitos da história da humanidade. Perdoou e disse aos soldados: anotem na história, eu perdoo, porque não sei se um dia serei eu aquele que vai ser vencido. E espero que o vencedor faça comigo o que estou fazendo com ele. Então Creso, rei, ajoelhou-se diante do vencedor e disse-lhe: Senhor, já que salvou a minha vida e da minha família, leve-me comigo para a Pérsia, para eu administrar os seus bens, seu tesouro. E ele levou. E ele se tornou pedagogo de Cambises, filho de Ciro. Cambises, que ganhou a guerra dos 30 anos contra a Grécia.
Então, essa história, a mim, me comove sumamente, porque é o virar das páginas do livro da vida. O triunfador de hoje, Adolf Hitler, que conquistou praticamente a Europa, toma um cálice de veneno e dá um tiro na fronte, no bunker, no subterrâneo, na porta de Brandemburgo, bem no coração de Berlim, que dividia as duas cidades. Aquele homem cuja vida matou mais de 80 milhões de pessoas com a guerra, não era nada. Era um psicopata, era um atormentado sexual. Segundo livro, chamado A Lança do Destino. Esteve na Primeira Guerra Mundial, foi um fracasso. Era epiléptico e teve uma morte ultrajante. O corpo queimado ao ar livre para não ser perseguido. Stalin, que mandou matar a própria mãe, filho de uma estrangeira, também teve uma morte sem nenhum sentido. E se nós olharmos os triunfadores, eles deixam páginas negras na história da humanidade. Mas o homem da cruz, humilhado, depois de 3 quedas horrendas, porque quando ele esteve surrado, o objetivo daquela surra era fazer as hemorragias para morrer rapidamente na cruz. E naquela viagem de 3 quilômetros, do pretório até o Calvário, que ficava fora da cidade, ele tomba 3 vezes. E o estranho, que passava na hora, na 3ª queda, compadece-se. Um soldado pega e joga, ajuda-o. Ele então levanta a cruz, põe no ombro. Este homem teve o ombro dilacerado, mas passou a história como o amigo de Jesus. E ele que foi plantado numa cruz, até hoje, é a história da verdade. A história de que somente o bem faz bem. O triunfo não é ter coisas, é ser feliz interiormente. Nós não somos o que temos, porque tudo que temos nós deixamos, mesmo contra gosto. Eu sempre me lembro de uma história que eu conto aqui, de uma milionária americana, no passado, 50 milhões de dólares. Hoje não é nada para quem, mas naquela época, uns 100 anos, era uma fortuna. Ela morreu e então deixou 50 milhões de dólares para os cavalos e os cachorros. E exigiu que fosse enterrada no seu automóvel Rolls Royce. Mas depois do enterro, ela seguiu a pé, porque o carro ficou lá no mausoléu. Então, o que nos acompanha é o que somos. Aquele carpinteiro Galileu, aquele homem simples, que era sustentado pela bondade dos que se beneficiavam, pelas mãos generosas de Susana, uma jovem rica de Cafarnaum, por Joana, outra mulher rica, era casada com o tetrarca, e então Joana, a mulher de Cusa, ajudava-o. Cusa era um depravado, e ela quis deixá-lo. E Jesus lhe disse, não, ama-o. Se não podes amá-lo como esposa, porque ele não merece, ama-o como filho. Mas, Senhor, eu quero dar-te a minha vida. Eu aceito, mas não agora, numa hora própria. E a vida transcorre, ele morre, a política muda, o imperador morre, é substituído, ele cai em desgraça política, o marido dela, vai para Roma, de volta para o exílio, e ela, que era uma patrícia, foi ser empregada das suas amigas ricas, as patrícias.
e deu a vida por Jesus. E desde aquele momento, é uma luz inapagável, é uma estrela de peregrina luz, que se reencarnaria muitas vezes, entre outras, como a companheira de Francisco, Santa Clara, a doce Clara, que depois de uma vida de abnegação, se reencarnaria no México, na condição da maior poetisa da humanidade, Juana Inés de la Cruz, a primeira feminista a escrever poemas dentro do convento e a ser perseguida pela Madre Superiora. Não há uma pessoa brilhante que não seja perseguida, porque a verdade chama a atenção e a mentira apedreja a verdade. Todo líder, todo mundo que se destaca, só é válido porque é apedrejado. Não há não escapa ninguém. Então, quando alguém fala mal de nós, digamos, puxa, estou importante, já estou chamando a atenção. E quando não falar, é porque a gente está meio na ralé, está esquecido, deve ficar triste. Mas quando a internet, as redes sociais falarem, até que enfim, mas não é grande coisa. Importante é o que nós somos, não nos deixarmos atingir, senão por essa verdade augusta da imortalidade da alma, do bem e da felicidade. Então, deixaria em nome de que busca a verdade, e ela te libertará. As pequenas verdades, as pequenas alegrias, o riso do nosso filho, a mentirinha dele, a gente dá uma risadinha, ele querendo nos tapear, nos enganar, e a gente mais deputado do que ele, está ótimo. As coisas da vida, essas perseguições, a gente dá uma olhadinha superior e sorri. São bênçãos. Transformar o fruto amargo em uma lição preciosa. Faz muitos anos, os italianos produziram uma película de nome estranho. Era Morangos Silvestres. Era uma película de sexo da época, mas trazia uma mensagem. Eram amargos, mas eram morangos. Melhor o morango amargo do que uma tangerina preciosa, porque morango é mais raro. Então, procuremos em nossas funções humildes, aparentemente insignificantes, mas valiosas, porque somente nós sabemos fazer, e fazê-las bem, fazê-las muito bem. Vamos orar.